Falando sobre a vacinação da Covid, da multivacinação, dos novos postos que estão aí, uma porção de assuntos importantes. E agora a gente volta a falar sobre vacinação, mas a importância de mantê-la atualizada. Ficou mais evidente por conta da ameaça do coronavírus. E nessa semana é comemorado o Dia Nacional da Vacinação. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Maristela Bergamo. Ela é oncologista, pediatra e também membro da SOBOP, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Bom dia, doutora Maristela Bergamo. Como vai a senhora? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado também. A gente agradece a senhora, porque a gente imagina que seu dia é muito corrido, com uma agenda cheia, e a senhora deu uma pausa para conversar com a gente aqui em Manaus. Bom, vacina é o melhor caminho para combater doenças? Exatamente, é o melhor caminho, é o caminho mais seguro, né? A gente sabe que lá no final muitas doenças foram combatidas com a vacinação, né? Então poliomielite, que por muito tempo a paralisia infantil foi um problema de saúde pública no país. Muitos adultos que nós conhecemos, o meu pai, por exemplo, teve poliomielite numa época que não teve vacina, ficou com sequelas. E hoje em dia ela não existe mais, né? Assim, a gente conseguiu combater com a vacinação a circulação desse vírus, assim como outros vírus e outras bactérias também. Então, é uma forma segura e é uma forma eficaz de combate às doenças. É muito importante que a gente se vacine e mantenha o calendário de vacinação em dia. Muito legal, a senhora até comentar essa situação familiar mesmo, né? Mas para mostrar a importância da vacinação. E aqui no Brasil, hein, doutora? Há ou não uma cobertura vacinal consolidada? Eu ouço muito que o SUS é excelente, que o Sistema Único de Saúde é maravilhoso, que a questão do Programa Nacional de Imunização comparada a outros países do mundo, nós somos os melhores, eu ouço bem isso, mas nada melhor do que a gente perguntar a uma profissional como a senhora. Aqui no Brasil, cobertura vacinal está consolidada ou ainda não é bem assim? Ela está consolidada. Nós temos o calendário do Ministério da Saúde, né, o calendário nacional de imunizações, para a pediatria, por exemplo, que é a área que eu atuo, é um calendário bastante completo que cobre as principais doenças contagiosas e do nosso meio. Então, não adianta a gente comparar a nossa vacinação com a vacinação dos Estados Unidos ou da Europa, porque cada país, cada região tem que cobrir os principais agentes que circulam na área. Então, para o nosso território, o cartão de imunizações do SUS é bastante completo. O programa é completo. Talvez em algumas regiões do país falte um pouco de incentivo, ou seja, de explicar para a população a necessidade da vacinação. Então, a criança sair da maternidade ou assim que nascer, mesmo que tenha o nascimento em casa, explicar para aquela família a importância de seguir rigorosamente cada passo e cada data da vacinação. Se seguido corretamente, é um calendário bastante completo. Geralmente não falta vacina nas unidades básicas, as vacinas da pediatria não tem relato de falta, elas estão disponíveis, basta a família levar a criança para receber a dose. Muito bom, muito bom. Bem, a vacinação. A gente está vendo que nessa questão da pandemia e na questão da vacinação contra a Covid, o próprio presidente reluta em ele mesmo se vacinar, né? Algumas pessoas acabam, aspas, indo na corda também. E aí é um problema. Então eu pergunto, a vacinação, ela é um direito de todos ou ela tem que ser encarada como um dever de todos de se vacinar? Como é que a senhora vê isso? Aí eu vou dar a minha opinião pessoal e tentar ser o mais polida possível. Eu acho que a vacinação é um dever de todos, porque a vacinação é um pacto coletivo. Então, quando eu me vacino, eu não estou apenas me protegendo, eu estou protegendo as pessoas ao meu redor. Eu trabalho com crianças com câncer
essas crianças têm imunidade muito baixa, então a chance delas adquirirem doenças é muito alta, seja Covid, seja catapora, seja meningite. Quando eu, Maristela, me vacino, eu não estou protegendo só a mim, eu estou protegendo as crianças com quem eu lido todos os dias. Então, ao meu ver, é um dever a gente se vacinar, além de um direito, né? É as duas coisas, é um direito que o cidadão tem, mas é um dever do ponto de vista coletivo. A gente não pode pensar só em nós. Nós nos vacinando, nós protegemos as pessoas. Eu até anotei aqui o que a senhora escreveu, aspas, a vacinação é um dever de todos. Quando eu me vacino, não estou protegendo somente a mim, mas também as pessoas. Achei muito legal, verdade mesmo. E depois a senhora fala, é um direito e um dever, né? Muito bacana. Agora, doutora, uma outra questão. Há vacinas obrigatórias no nosso país? Existem algumas que são obrigatórias. E quando a gente nasce, a gente nem lembra de nada que é criança, mas o papai da gente, a mamãe da gente é que cuidam disso, né? E chegam lá e vão nos levando para aquele cartãozinho que a gente tem. Mas quais são essas vacinas obrigatórias no Brasil? A vacinação infantil, ela é obrigatória. Hum, Então, por exemplo, eu estou focando bastante na pediatria, porque eu sou pediatra, né? Então, eu estou falando das vacinas que eu convivo, com a população que eu convivo, que são as crianças. Os pais, eles têm o dever, a obrigação de levar a criança para ser vacinada. É, Todas essas vacinas são obrigatórias, então a BCG, que protege contra a tuberculose, as vacinas da meningite, as vacinas de vírus como catapora, todas elas são obrigatórias. Se a criança não é vacinada, muitas vezes ela não pode frequentar a escola. Quando a gente vai matricular a criança numa escola, a escola pede o cartão de vacinação em dia. Essa questão da vacina da Covid trouxe isso muito à tona, né? Existe essa questão do passaporte da vacina, que estão chamando, da pessoa que não tomar a vacina do Covid, não ser permitida a entrada dela em outras regiões, em outros ambientes onde tem outras pessoas, né? E, ao meu ver, isso é tão óbvio, não adianta a gente reclamar, a gente ir contra isso. Se eu, Maristela, me protegi esse tempo todo, eu já recebi 3 doses da vacina do Covid, né? Eu recebi como médica as 2 primeiras doses, mais uma terceira dose. A pandemia vem melhorando. Se eu vou frequentar, por exemplo, se eu vou andar num avião, ou se eu vou frequentar algum lugar onde tenha mais pessoas, é meu direito querer que as outras pessoas estejam vacinadas. Então, o local pode sim proibir a entrada de quem não quis se proteger. Então, a vacinação de muitas doenças ela é obrigatória e eu acho extremamente justo isso, porque, repito, é uma proteção coletiva, né? Não é pensando em nós, é pensando no coletivo, é pensando na população como um todo. Bom, de novo, é muito importante o que a senhora está falando desde o início da entrevista, porque há pessoas que dizem assim: ah, mas eu já tomei a vacina, não estou nem aí, eu vou continuar andando em qualquer lugar. Eu acho que não é bem assim. Eu, por exemplo, uso minha máscara até hoje, já tomei as 2 doses, não tomei a chamada de reforço porque não é a minha área ainda, né? Não é a minha idade, aquela situação toda que a senhora conhece muito melhor do que eu. Mas eu procuro evitar aglomerações, procuro evitar Sim, estar ao lado até de amigos e familiares que eu percebo que não estão com a máscara. Claro que quando eu e a esposa exatamente. vamos a um restaurante fora de casa, aí sim, a gente ali na nossa mesa, a gente está sem a máscara, mas todo mundo está imunizado lá perto, na nossa mesa, eu e a família. Então é muito legal o que a senhora está falando também dessa questão da vacina e sua importância. E aí eu pergunto à senhora, doutora Maristela Bergamo, que é oncologista, pediatra também. O Brasil, hein? O Brasil tem potencial de pesquisa para criar e desenvolver mais imunizantes. A gente sabe que tem alguns aí ensaio, né? Estou usando ensaio, não vai ficar aborrecida comigo, que eu acho que a senhora sabe que está bem mais avançado, não mais ensaio, né? Mas o Brasil tem esse potencial? O Brasil tem esse potencial. O Brasil tem centros de pesquisa e pesquisadores extremamente capacitados
para desenvolver vacinas e medicações, seja para Covid, seja para qualquer outra doença. Nós temos como exemplo o Butantan, a Fiocruz, entre outras fundações, entre outros estabelecimentos que têm total capacidade de produzir vacinas e remédios. O que nós não temos muitas vezes é o incentivo a essas pesquisas, é o apoio a essas pesquisas, né? Como foi ruim nesses 2 últimos anos o que a ciência brasileira sofreu, né? O que nós sofremos de ataque, o que nós sofremos de desprezo, né? Enquanto os outros países valorizaram tanto os seus pesquisadores, tanto as suas produções científicas, as descobertas, aqui nós realmente levamos paulada, você me desculpa o termo, mas de todos os lados, né? Uma mensagem de WhatsApp atrás de curas e soluções para as doenças que nós estamos aí vivendo. Então, nós temos, sim, respondendo a sua pergunta, total capacidade. Oh, que bom. Pena que recentemente até a gente viu o ministro da Ciência e Tecnologia ser pego de surpresa quando milhões de reais da pasta dele foram retirados, né? Poxa, acho que a senhora lembra com certeza disso que eu estou falando aí também. Agora, o Brasil então tem potencial, mas em relação à Covid, o insumo também ele tem potencial de produzir esse insumo ou algo melhor, quem sabe? Nós temos, sim, nós temos capacidade de produzir o insumo, né? Isso já tem sido feito. Algo melhor também é a sua pergunta, nós temos capacidade? Sim, nós temos capacidade. Nós temos incentivo? Pouco. Se nós tivéssemos mais incentivo à pesquisa, isso eu não digo só de parte do governo, né? Porque eu acho que tudo é um contexto. É lógico que o incentivo do governo é extremamente importante, mas o incentivo de toda a população, incentivando as campanhas, mostrando a eficácia da vacina. Então, eu estou trazendo aqui o exemplo do meu pai, que teve poliomielite, que foi, se tivesse vacina, ele não teria tido tantas sequelas. Quantas crianças foram salvas por vacinação de meningite? Então, eu acho que é o estímulo do governo financeiro, do governo divulgar a ciência brasileira. Eu É. acho que é isso que vai fazer a gente longe. O exemplo vem de cima, né, doutora? Quando a Exatamente. gente vê um mau exemplo vindo de cima, não fica legal. Eu já li aqui Não. algumas informações de grandes nomes brasileiros que passaram em concursos importantes que vão colocar toda a sua sabedoria para outros países, porque aqui não tem o devido incentivo. Por isso que, mais uma vez, a Exato. senhora colocou, ó, nós temos capacidade, sim, mas nós temos incentivo? Pouco. Quer dizer, é triste para a gente, né? Ter que constatar isso num país que tem uma biodiversidade enorme, a nossa Amazônia, de onde falo no momento, estou aqui em Manaus. A gente imagina que a Amazônia ainda tem muito a colaborar com o mundo em várias situações, não só na biotecnologia, como também na questão de fármacos, por aí vai. Mas a gente não vê. A gente tem sim o INPA, que é um orgulho nosso, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que eu não sei se a senhora já pôde estar aqui para conhecer, mas deve ter amigos que já vieram e já falaram para a senhora. O Instituto Nacional de Sim. Pesquisas da Amazônia, que é um celeiro de excelentes pesquisadores. Alguns até de fora, que desenvolvem pesquisas aqui, que eu não sei se ficam aqui, ou se eles levam para os países deles. Mas, enfim, eles estão aqui na Amazônia fazendo pesquisas, né? Sim, sim, o INPA é extremamente conhecido entre nós cientistas, é um grande instituto, é um grande celeiro, como você disse, e certamente recebendo bem menos incentivo do que precisaria, né? Eu tenho amigos que saíram de São Paulo, foram para Manaus trabalhar, tenho um grande amigo oncologista, doutor William, aí com vocês, e é o que você disse, né? É muito triste a gente ver a falta de incentivo, né? Ter uma estrutura tão boa como o INPA e não ter é, a os pesquisadores para incentivar a pesquisa, incentivar a produção de toda a tecnologia para ser desenvolvida dentro do nosso país.
Pois é, a gente poderia estar voando, né? Poderia estar decolando e ajudando as pessoas, não só Exato. do norte, mas do nordeste, do centro-oeste, do sul, o pessoal da Amazônia que não é brasileira, aqui nas proximidades também. Bom, eu gostaria de agradecer muito a senhora, doutora Maristela Bergamo, oncologista pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, por essa sua participação aqui conosco. Houve algumas falhas durante a sua fala, porque a gente está fazendo essa entrevista pela internet, pessoal. E aqui e acolá falha um pouco a nossa internet. A propaganda na televisão dessas empresas de telefonia é ótima, né? 5G para cá, 300 mil não sei para lá. E na prática não funciona, não. E os nossos políticos dormem no ponto mais uma vez. As deles eu acho que funciona, que é uma beleza. Muito obrigado pela senhora, pela participação da senhora. Bonito quadro que tem ali atrás da senhora também. Me lembra Ah, sempre a muito nossa, obrigada. me lembra sempre a nossa Sim. Amazônia, né? O verde, olha Ah, lá, tá lá o quadro. Quem é o artista aí? Ou a artista que pintou esse quadro aí? Tá lá escrito lá? é uma artista aqui de Ribeirão Preto, é extremamente querida, e sempre que a gente pode, a gente compartilha as coisas dela. É a Cássia Cássia. Coca-Cola, aqui de Ribeirão Preto. Pô, Cássia, parabéns, Obrigada. hein? Olha que legal ali. Eu não sei fazer nenhuma folha, Cássia. Imagina, né? Mas, mas o teu quadro ali, que, poxa, tá bonito, chamou a nossa atenção. Muito legal. Muito Obrigado, obrigada. doutor. Até uma próxima participação da senhora.